Em 1956, um grupo de caçadores de tesouros liderados por Ron Quinn e seu irmão Chuck se aventuraram nas montanhas remotas do Arizona atrás de minas de ouro e tesouros espanhóis perdidos. Isso porque, para quem não sabe, o Arizona até 1821 foi colonizado por espanhóis. Depois dessa data, os mexicanos se tornaram independentes. O Arizona fazia parte do México, mas em meados de 1848 uma guerra entre os Estados Unidos e México, em que o México saiu derrotado, fez com que os Estados Unidos tomassem boa parte do território do norte do México. Entre estes territórios estava grande parte do que hoje é o estado do Arizona. Mas no início, o Arizona era um território, e foi só em 1912 que finalmente ele entrou para os Estados Unidos, sendo o 48º estado a integrar a união dos 50 estados que atualmente fazem parte dos Estados Unidos. Foi então que em uma noite de acampamento, depois de 3 semanas de buscas por tesouros, que algo estranho aconteceu. Luzes esféricas, azuis e verdes, surgiram pairando no céu, antes de desaparecerem atrás de algumas montanhas, o que assustou o grupo, já que eles tinham certeza de que não se tratava de sinalizadores ou aeronaves conhecidas. Na noite seguinte, as luzes novamente apareceram, e quando amanheceu, o grupo questionou um morador local chamado Louie Romero, que disse que aquelas luzes eram vistas na região desde 1939 e que, apesar de não ter uma explicação, era um fenômeno bem comum naquela área. Depois de algumas noites, com as luzes eventualmente surgindo no céu, eles encontraram um arco de pedra. O que mais chamava a atenção do grupo para aquela estrutura é que ela parecia diferente de todo o resto da paisagem, se destacando quase como se fosse algo artificial, isso se não fosse realmente. Mais tarde, o grupo falaria com outro morador local chamado John, que disse que o arco era chamado de Porta dos Deuses, pois era cercado de fenômenos estranhos. A lenda, segundo John, dizia que qualquer um que atravessasse o arco nunca mais conseguiria voltar, e que se você jogasse uma pedra pelo arco, ela não iria sair do outro lado, como seria o esperado. Somado a isso, orbes de luz eram vistos em torno da estrutura e o arco se tornava cintilante. John também contou que há relatos de figuras estranhas vestindo roupas antiquadas que ficam espreitando próximo ao arco, mas não parecem fantasmas, parecem feitos realmente de carne e osso, e quando estas criaturas estão por perto é possível ouvir o barulho do cascalho sendo pisado e pegadas são deixadas na terra depois que eles se vão, mas ninguém nunca consegue alcançá-los, pois eles desaparecem antes que alguém consiga se aproximar. O próprio John contou que em um dia nublado, com nuvens pesadas no céu, ele passou próximo ao arco e pôde ver através dele um céu azul sem nuvens. O cenário do outro lado era o mesmo que ele estava, mas o céu era completamente diferente quando olhado através do arco. Ron e Chuck ficaram espantados com todas aquelas histórias e, apesar de já terem seguido o caminho para longe do arco, resolveram voltar para conferir a estrutura. Quando chegaram, viram que todo o arco era cercado por geodos. Para quem não sabe, geodos são formações rochosas que ocorrem em rochas vulcânicas e ocasionalmente em rochas sedimentares. Normalmente, estas rochas são muito bonitas por dentro, apresentando formações coloridas e diferentes entre si. Mas o mais intrigante não era a presença necessariamente dos geodos, mas sim o fato de que só haviam geodos em volta do arco. No resto do ambiente em volta não havia esse tipo de rocha. O grupo mediu o arco como tendo cerca de 2 metros de altura por 1,5 metros de largura. Depois de analisarem a estrutura, o grupo começou a testar as lendas, jogando pedras de um lado para o outro do arco, com as pedras passando por dentro dele, e diferente dos relatos, as pedras chegavam até o outro lado. Eles também colocaram suas mãos atravessando o arco e da mesma forma, nada aconteceu. Apesar disso, nenhum deles teve realmente coragem de atravessar o corpo inteiro pelo arco. Mas depois de todos os testes, eles simplesmente chegaram à conclusão de que tudo não passava de lenda. Porém, pouco tempo depois, coisas estranhas começaram a acontecer. O grupo notou que o arco parecia começar a brilhar levemente e que sua luz parecia estar saindo de algo quente, como quando água cai em um refletor quente e cria uma pequena fumaça.
Apesar disso, não havia nada que pudesse gerar calor ali, pois era um dia frio de janeiro. Durante os minutos em que essa estranha e suave luz estava presente na estrutura, todos do grupo sentiram uma pressão em seus ouvidos, que foi aumentando gradativamente. Depois de alguns minutos, tanto a luz quanto a sensação estranha nos ouvidos foram diminuindo aos poucos, até desaparecer. Ron e Chuck também encontraram outro grupo de caçadores de tesouro que disseram que acamparam próximo do arco e foram acordados pelo som de chuva batendo nas barracas. Mas quando olharam para fora das tendas, o céu estava limpo, porém caía do céu pequenas pedrinhas marrom avermelhadas do tamanho de ervilhas. Se o fenômeno já não fosse estranho o suficiente, os homens ainda perceberam que esta chuva de pedrinhas estava caindo apenas em uma área delimitada em torno do acampamento deles. Ao recolher uma destas pedrinhas, eles verificaram que elas pareciam ser feitas de minério de ferro e estavam quentes quando tocadas, mesmo que o fenômeno tivesse ocorrido novamente no inverno, em uma noite fria. O grupo de Ron e Chuck continuou sua caçada por tesouros na região, mas infelizmente não encontraram nada e por fim voltaram às suas casas. Anos depois, em 1973, mais precisamente no dia 14 de outubro, Chuck foi obrigado a fazer uma viagem pessoal para a região onde se localiza o arco e quis visitar novamente a estrutura. Durante a subida que ele precisava fazer para chegar até a área do arco, escalando as rochas, ele parou para descansar. Quando retornou à subida, percebeu algo estranho no ambiente. E então, analisando em volta, ele viu que estava a cerca de 250 metros do local onde estava subindo, e ele não sabia explicar como havia parado ali. O fato o assustou de tal forma que Chuck desistiu da empreitada e voltou para casa. Anos mais tarde, ele iria novamente tentar encontrar o arco, mas quando chegou no local onde ele deveria estar, o arco havia desaparecido. Posteriormente, Chuck descobriu que o arco estava em outro lugar, mas ele não sabe dizer como uma estrutura de pedra como aquela, extremamente pesada e delicada, havia sido deslocada para uma outra posição, o que o fez pensar que talvez todas aquelas lendas tivessem algum tipo de verdade e que talvez o arco fosse algum tipo de portal para outra dimensão. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.